Você já parou para pensar por que exatamente hoje, neste momento, você está ouvindo essas palavras? Talvez pareça uma coincidência, mas na vida, as maiores respostas quase nunca chegam como coincidência. Elas chegam como sinais. E sinais só são compreendidos por aqueles que estão dispostos a abrir os olhos, o coração e a mente para enxergar além da superfície. Se você chegou até aqui, existe uma razão muito maior. O universo, ou como muitos preferem chamar, Deus, tem uma forma misteriosa de nos conduzir para onde precisamos estar. E no fundo, você sabe disso. Pense nas vezes em que uma decisão mudou completamente o rumo da sua vida. Pense nas situações que pareceram difíceis demais, mas que, mais tarde, revelaram-se como aprendizado e preparo para algo maior. Nada foi por acaso. Nem mesmo você estar aqui, agora, ouvindo cada palavra. A ciência moderna confirma algo que antigas tradições espirituais já sabiam. Nossa mente inconsciente registra muito mais do que imaginamos. Estudos em neurociência mostram que mais de 90% das nossas decisões são influenciadas pelo inconsciente. Isso significa que aquilo que você chama de intuição, pressentimento ou até mesmo o chamado não é ilusão, é real. Seu cérebro, sua alma e o universo estão se comunicando com você o tempo todo. O problema é que muitas vezes você ignora. Você acha que é só coincidência ou deixa para depois. Mas agora não. Agora você foi conduzido até aqui. Talvez você esteja enfrentando insegurança, medo ou aquela sensação sufocante de não estar vivendo a vida que deveria. Talvez você carregue a dor de ter tentado, caído e não conseguido levantar da forma que esperava. Talvez se sinta preso, estagnado, como se o tempo tivesse passando e você não tivesse forças para sair do lugar. E é exatamente aqui que entra o que está acontecendo neste momento, o chamado. Esse é o despertar que você não pode ignorar. Deus, ou a energia criadora que mantém tudo funcionando, nunca te abandona. Pelo contrário, ele sempre cria formas de falar com você. Pode ser através de uma situação inesperada, de uma pessoa que cruza o seu caminho, ou até mesmo de um vídeo como este. Mas a questão é, você vai ouvir ou vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo? A vida está constantemente te testando. E o teste não é para te punir, mas para te preparar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta ainda mais forte. E talvez seja isso que você esteja sentindo. Um peso repetido, uma dor que insiste em voltar, uma situação que parece nunca mudar. Não porque você não é capaz, mas porque você ainda não aprendeu a ouvir os sinais. Este é um deles. Agora eu quero que você se permita escutar de verdade. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Cada palavra aqui é um lembrete de que chegou a hora de você se levantar. Não amanhã, não na semana que vem, não quando tudo estiver perfeito. É agora. O universo não espera. Deus não espera. Ele já está chamando. E enquanto você mergulha comigo nessa jornada, lembre-se de algo importante. Nada do que você está ouvindo é por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque existe algo em sua vida que precisa ser... Talvez você não perceba, mas grande parte da insegurança que você sente hoje não nasceu ontem. Ela é resultado de anos, talvez até décadas, de experiências acumuladas, memórias dolorosas e crenças que se fixaram no seu inconsciente. A ciência psicológica explica que, durante a infância, nosso cérebro, ainda em desenvolvimento, grava tudo de maneira intensa, como se fosse uma tatuagem na mente. Palavras ditas por pais, professores ou pessoas importantes marcaram você de uma forma tão profunda que até hoje moldam suas escolhas. E aqui está a verdade. Muitas das vezes em que você se sentiu pequeno, incapaz ou insuficiente, não era porque você realmente era. Era porque o seu inconsciente te lembrava de algo vivido no passado. Jung chamava isso de sombra, aquela parte invisível de nós que contém não só os traumas, mas também todo o potencial que deixamos escondido por medo de mostrar ao mundo. Quando você se olha no espelho e sente que falta algo, quando você se compara com os outros e se diminui, não é o presente que está te derrotando. É a sua própria mente repetindo padrões antigos.
padrões que fazem você acreditar que não merece, que não é capaz, que não vai conseguir. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém te diz. O inconsciente pode ser reprogramado. Aquilo que um dia te feriu pode sim se transformar na sua maior força. Estudos de neuroplasticidade comprovam que o cérebro humano é moldável. As conexões que antes te levavam à dor podem ser redesenhadas para te levar à coragem. Isso significa que você não está condenado a viver inseguro para sempre. Você não está preso a esse peso. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro enxergar que o sinal está diante de você agora. É por isso que esta mensagem não poderia chegar em outro momento. Você foi guiado até aqui porque, no fundo, já está pronto para mudar. Pense por um instante em tudo que você já enfrentou até hoje. Quantas vezes você caiu e se levantou? Quantas batalhas você lutou em silêncio, sem que ninguém soubesse, e mesmo assim continuou vivo? A insegurança pode até tentar te cegar, mas não pode apagar o fato de que você já é muito mais forte do que imagina. O problema é que quando você não reconhece essa força, a vida se torna pesada demais. Você se sabota, procrastina, evita oportunidades que poderiam transformar seu caminho. Você deixa de viver amores verdadeiros, de buscar o trabalho dos seus sonhos, de mostrar ao mundo quem realmente é. Tudo porque uma voz interna insiste em te convencer de que você não é suficiente. Essa voz não é você. Essa voz é apenas o eco de um passado que não merece mais ditar o seu futuro. E é aqui que a espiritualidade se encontra com a ciência. Porque Deus, ou a inteligência que move o universo, não desperdiça nada. Até mesmo as feridas mais profundas podem ser usadas como fonte de transformação. A Bíblia nos lembra que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, aquilo que hoje te faz sentir pequeno é justamente a matéria-prima para você se tornar grande. Mas entenda, os sinais não se repetem para sempre. Eles aparecem até que você escolha ouvir. Este é um deles. Você tem a chance, agora, de virar a chave e assumir o controle da sua vida. Não é mágica, não é ilusão, é decisão. E enquanto você continua ouvindo, lembre-se, cada palavra aqui foi feita para atravessar as barreiras que seu inconsciente construiu, porque a sua hora não é amanhã, a sua hora é hoje. Você já percebeu como a dor insiste em voltar quando você tenta ignorá-la? É como se a vida tivesse um jeito curioso de repetir as mesmas situações até que finalmente você entenda a lição escondida nelas. Carl Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. E essa é a chave que muitos não veem. A insegurança que você sente não é um inimigo tentando te destruir. É um sinal. É um chamado do seu inconsciente tentando te acordar para algo maior. Toda vez que você se sente menor do que é, toda vez que a voz interna te faz acreditar que não vai conseguir, o universo está colocando diante de você a oportunidade de enxergar que existe mais. A dor é um mestre disfarçado. Ela aponta para as partes da sua vida que precisam de cura, para os capítulos que ainda estão inacabados dentro de você. E a ciência confirma isso. Pesquisas mostram que as emoções negativas não são apenas sensações ruins, elas funcionam como alertas biológicos, ativando áreas do cérebro ligadas à atenção e ao aprendizado. Em outras palavras, quando você sente dor, sua mente está literalmente te dizendo que é hora de crescer. Mas em vez de ouvir, a maioria foge, se afasta, se distrai com excessos, com pessoas erradas, com vícios que anestesiam temporariamente, mas não curam. Você não precisa mais fugir. Você pode, a partir de agora, aprender a olhar para dentro e usar a sua dor como uma bússola. Imagine se cada insegurança fosse um mapa apontando exatamente para a área da sua vida onde mora o seu verdadeiro poder. Porque é justamente aí, no ponto da sua maior fragilidade, que você encontra a sua maior força. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo e mesmo assim conseguiu ir além? Quantas vezes você sentiu medo e ainda assim deu o passo que mudou tudo? Isso prova que dentro de você já existe uma chama que não pode ser apagada, uma força que não depende da aprovação de ninguém nem de circunstâncias externas. Essa força é sua essência. E aqui está um segredo que poucos entendem. A insegurança é como uma cortina.
Por trás dela está o palco da sua verdadeira vida, onde você é protagonista, não figurante. Mas para levantar essa cortina, você precisa acreditar que merece estar lá, porque você merece. Deus não teria permitido que você chegasse até aqui à toa. Não existe coincidência em você estar ouvindo esta mensagem neste momento. Isso não é um acaso do algoritmo, não é uma simples recomendação da plataforma, é um sinal. O universo encontrou um jeito de te dizer: acorde, você já tem tudo o que precisa. Respire fundo agora, sinta. Você não está sozinho, você nunca esteve. Tudo o que viveu, até mesmo as dores mais silenciosas, estavam construindo em você uma fortaleza interior que agora precisa ser despertada. Essa é a sua hora de romper os ciclos antigos. Essa é a sua hora de parar de viver limitado pela sombra e começar a caminhar na luz do que você realmente é. E se você duvida, faça um exercício simples. Olhe para trás e veja a quantidade de vezes em que você acreditou que não conseguiria, mas conseguiu. Quantas tempestades você atravessou que pareciam impossíveis e mesmo assim você está aqui, firme, respirando, ouvindo estas palavras. Isso não é pouco, isso é a prova viva de que há algo maior sustentando sua caminhada. Essa é a virada. Esse é o ponto onde a insegurança perde força e você começa a enxergar que ela nunca foi o fim, mas sim o início, porque toda dor traz embutida a semente da transformação e a sua dor está prestes a florescer em força. Agora que você começa a enxergar a dor como um chamado, surge a pergunta inevitável: mas o que eu faço com isso? Como transformar esse peso em poder real no meu dia a dia? A resposta está em algo que a psicologia profunda e a espiritualidade já nos ensinam há séculos. Você precisa se tornar o protagonista da sua própria história. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é inevitável e que fugir dela só nos torna escravos. Mas quando a encaramos, descobrimos forças que nem sabíamos existir. E aqui está um ponto essencial. A insegurança não desaparece de uma vez. Ela não é como um interruptor que você liga ou desliga. Ela vai aparecer em momentos específicos, especialmente quando você está prestes a dar um passo importante. A ciência chama isso de mecanismo de autopreservação. Seu cérebro interpreta mudanças como riscos e por isso envia sinais de medo, tentando te manter na zona de conforto. Só que a zona de conforto, no fundo, é a prisão que impede você de ser quem nasceu para ser. Então, como transformar isso? Primeiro, entenda. Cada vez que o medo aparecer, veja-o como prova de que você está no caminho certo. Ele não é um sinal para recuar, mas um lembrete de que você está avançando para territórios novos. Segundo, substitua a autocrítica por autorresponsabilidade. Em vez de dizer "eu não sou capaz", pergunte: como posso aprender? Como posso me preparar melhor? Como posso me fortalecer? Essa simples mudança de linguagem reprograma sua mente. E isso não é apenas inspiração vazia. Estudos em neurociência mostram que nossos pensamentos moldam fisicamente o cérebro. O que você repete todos os dias, as palavras que usa consigo mesmo, criam conexões neurais mais fortes. Ou seja, se você constantemente diz que é fraco, o cérebro reforça essa rota. Mas se você começa a se afirmar, a se enxergar como alguém capaz, as conexões mudam. É como treinar um músculo. Além disso, existe um segredo poderoso: a prática da visualização consciente. Muitos atletas de alto desempenho usam isso. Eles não apenas treinam seus corpos, eles visualizam a vitória antes mesmo de acontecer. E o cérebro, em resposta, ativa as mesmas áreas como se aquilo já fosse real. Você pode aplicar o mesmo princípio na sua vida. Feche os olhos todos os dias por alguns minutos e imagine-se vivendo a vida que deseja, enfrentando com coragem os momentos em que antes se sentia inseguro. Isso cria uma nova identidade em você. Mas não é só mental. A ação concreta é indispensável. Dê pequenos passos todos os dias, mesmo que sejam quase invisíveis para os outros. Cada passo quebra a lógica da insegurança.
porque a insegurança só se fortalece quando você fica parado. O movimento, por menor que seja, é a arma mais poderosa contra a dúvida. E existe ainda algo maior: alinhar sua vida com um propósito. Propósito é o que dá sentido, até mesmo à dor. É o que faz com que o sofrimento não seja em vão, mas se torne parte de uma construção. Pense, quando você sofre por algo sem sentido, parece insuportável. Mas quando a dor está conectada a um propósito, como proteger alguém que ama, construir um futuro melhor, evoluir espiritualmente, ela deixa de ser apenas dor e se transforma em combustível. Talvez esse seja o verdadeiro sinal que trouxe você até aqui, perceber que está na hora de viver para algo maior do que suas inseguranças. Está na hora de usar cada cicatriz como medalha, cada lágrima como semente, cada silêncio como preparação. Porque você não está sozinho e nunca esteve. Há algo maior te guiando. E é nesse ponto que o universo coloca diante de você uma escolha: continuar vivendo preso nas correntes da dúvida ou finalmente erguer a cabeça e caminhar com confiança, sabendo que até os tropeços fazem parte da estrada. Chegou o momento de olhar dentro de si com toda a honestidade que talvez você tenha evitado por anos, porque a verdade é simples, mas ao mesmo tempo difícil de encarar. Ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai carregar as suas inseguranças. Ninguém vai lutar no seu lugar. O universo pode te enviar sinais, pode te trazer até aqui, mas só você pode escolher o que fazer com isso. E talvez você esteja sentindo agora um peso no peito, uma mistura de medo e esperança. Isso é o chamado. É a voz da sua alma dizendo que não dá mais para adiar. Carl Jung dizia que o encontro com o self, com o eu verdadeiro, acontece quando a máscara cai, quando não precisamos mais fingir. E é isso que o universo está pedindo de você hoje. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Pare de esconder a dor, porque ela não é sua inimiga. Ela é sua bússola. A insegurança sempre vai tentar te convencer de que você não é suficiente. Mas aqui está a revelação. Você nunca precisou ser perfeito para merecer ser feliz. Você só precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Cada falha, cada medo, cada marca é prova de que você está vivo, de que você lutou, de que você tem dentro de si uma força que não pode mais ser ignorada. E talvez no fundo você já saiba disso, mas ouvir é diferente de agir. A ação é o que separa os que apenas sonham dos que transformam. Hoje o universo está te empurrando para agir. Talvez seja mudar uma escolha, tomar coragem de falar algo que você guarda há anos, começar aquele projeto que vive adiando, ou simplesmente dar o primeiro passo para se libertar da insegurança. O que importa é que você comece agora. Pense bem, você não caiu aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por coincidência. Algo muito maior te trouxe até este momento. E se você ignorar, pode passar anos repetindo os mesmos ciclos de dor, até que a vida te obrigue de novo a encarar o que já deveria ter sido encarado. Mas se você escolher agir agora, este pode ser o ponto de virada da sua história. Feche os olhos por um instante e sinta. Existe uma vida esperando por você além do medo. Uma vida onde você caminha com a cabeça erguida, onde a insegurança não te controla mais, onde você finalmente entende que cada lágrima foi um degrau, cada silêncio foi um preparo e cada queda foi parte da sua ascensão. Esse é o seu momento. Não adie mais. O universo não erra o timing. Se essa mensagem chegou até você, é porque já está pronto. E quando você decide mudar, não apenas sua vida se transforma, mas o mundo ao seu redor também. Pessoas serão tocadas pela sua coragem, outras se inspirarão na sua autenticidade, e aquilo que parecia impossível começará a acontecer. Agora, eu quero te convidar a dar um passo ainda maior nessa caminhada. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Não porque eu estou pedindo, mas porque esse gesto é a forma de selar sua decisão. É a maneira de dizer ao universo: eu ouvi o chamado e eu aceito.
Essa não é apenas mais uma mensagem, é um marco, é o início de uma nova fase. E você vai olhar para trás um dia e se lembrar, foi ali que eu comecei a mudar. Então, escolha. Escolha não viver mais pela sombra da insegurança. Escolha honrar sua história. Escolha o caminho da coragem, porque o universo já escolheu você.